O principal erro começa na entrada, que é não pesquisar corretamente corretora barra escritório. Muita gente erra na hora de entrar. Então já entra dentro da profissão em uma, às vezes, corretora que não dá, tá? Tem corretoras que não dão. Vou dar um exemplo, tá? Eu tenho um aluno que ele tava com muita dificuldade e desde o começo eu falei pra ele, assim, quando ele me falou o nome da corretora, eu falei, cara, esquece. Pô, já muda para outras corretoras, não tem como, muito difícil dar certo, pela condição total dele, sem experiência na área, sozinho, sem suporte, nem, tirando o meu suporte, né, sem outros suportes, e sem experiência, que é o pior. Eu acho que se você até tem experiência na área e vai em uma outra corretora, um outro escritório que não é tão bom, tudo bem, mas do zero, começando sem experiência nenhuma, e uma corretora que não te abastece, não é o suficiente, não dá. Uma das primeiras coisas que eu falei para ele. Aí, olha só, a gente fez uma mentoria, ele estava com dificuldade na prospecção e tal, a gente fez uma mentoria, a gente tinha feito uma aula sobre um tema, duas semanas atrás, uma ao vivo, e aí eu virei para ele e falei, cara, faz o seguinte, ó, eu não quero que você não precisa nem ligar para 100 pessoas, eu quero que você liga para 5 por dia, que nem isso ele estava fazendo, e marca a reunião sobre isso. Ele ligou para 5 no outro dia, no dia seguinte, ele ligou para 5, ele conseguiu agendar duas reuniões. Dessas duas reuniões, uma deu certo, uma topou. Ou a outra, é que eu não lembro da outra. Eu sei que uma topou, tenho certeza que uma topou. Beleza. Então ele fez a parte dele. Chegou na hora de abrir a conta, de fazer o cadastro, de fazer a operação lá que a gente ia fazer, adivinha? A corretora demorou uma semana para responder para ele como tinha que fazer. Ele não sabia, porque ele não tinha experiência, e a corretora só atendia por e-mail e demorou uma semana para ajudar ele. Ou seja, ele perdeu. Quem é desse mercado já sabe que assim, amigo, se a corretora, se você demorar uma semana às vezes para fazer uma coisa simples, os clientes desistem, tá? É assim que funciona. Ou seja, e aí ele parou também, né? E aí ele ligou um dia, ele fez um dia, e aí depois ele não fez mais porque ele ficou chateado, que a corretora não ajudou, ele falou essa corretora não dá, e agora o cara não sabe o que faz. O que tem que fazer? Ir para a corretora certa, ir para uma corretora grande, para uma corretora que vale a pena. Por quê? Porque se a sua corretora demora uma semana para te ajudar com uma questão que é simples, que deveria ser simples, não dá para ficar nela. Não é questão de preferir, não dá, né? Então muita gente erra nesse momento, no momento da entrada. Esse aluno meu, já falei várias vezes, né, que errou. Não dá para ficar na corretora que ele está, infelizmente. E foi provado isso. E aí o escritório é a mesma coisa. Então tem gente que entra no escritório e, gente, tem escritórios, minha vontade, tá? São poucos até, mas tem escritórios que eu queria, minha vontade de fazer uma lista negra com os escritórios, assim, ó. Gente, esses escritórios aqui vocês não entram de jeito nenhum. Queria muito fazer uma lista negra com esses escritórios, que tem escritórios que são horrorosos, tá? Tem escritórios que não estão nem aí, processor. Não, só quer jogar todo mundo lá pra dentro e foda-se se a galera der certo, der errado. Eles não estão nem aí. Porque ele quer mais. Tem escritório. Eu nem vou explicar esse detalhe agora, mas tem escritório que quer que você dê errado. Bruno, impossível. Juro. Tem escritório que meio que fala assim: ah, tô nem aí. Se der certo, se der errado, o problema é deles. Cara que é fraco, né? Eles falam assim. Então, e tem escritório, enfim. Assista a minha aula sobre escritórios, que lá eu falo como avaliar, como pesar esses escritórios. Eu acho que tem muita gente boa, tá? Muito escritório bom, mas muito escritório porcaria. E às vezes o assessor já entra errado. Aí entra na corretora errada, no escritório errado, a sua probabilidade de dar certo já cai fortemente. Já cai muito a sua probabilidade de dar certo. É meio que assim, mais ou menos, né? Fazendo um paralelo, é mais ou menos um grande jogador de futebol. Você tem um grande skill de futebol, sei lá, um Messi da vida aí, um menininho. Só que ele, em vez dele ir para um clube top, sei lá, vai para um. Eu vou falar os brasileiros, tá? Porque eu não entendo muito bem. Mas em vez de. Ah, o Barcelona mesmo tem a seleção, a parte de base lá dele. Em vez dele ir pro Barcelona lá, que tem aquele nome lá, em vez dele ir pro Santos, né? Time júnior lá do Santos, do Palmeiras, né? Ele vira e fala assim: não, eu quero ir pro timinho da minha cidade do interior do Piauí, porque eu amo ele e quero fazer aqui. Ferrou-se, né? O cara é super bom, ele é uma estrela, mas ele vai pro lugar errado, em vez dele pegar uma oportunidade maior e não dá certo. Óbvio. É óbvio no futebol, né?
Acho que eu não entendo nada de futebol, tá? Pessoal que não entende também, às vezes fica, Bruno, você dá exemplo de futebol e eu entendo. Não, eu também não entendo, mas acho que o brasileiro em geral entende, por isso que eu uso esses exemplos, né? Acho que a maioria de nós vamos entender. Então, é óbvio no futebol que, cara, um atleta com um alto potencial, logo na seleção de base, nos times de base, ele tem que ir para um clube bacana, que vai dar suporte para ele. E para o assessor é a mesma coisa, né? É óbvio no futebol, mas para vocês acaba não sendo óbvio na assessoria, infelizmente.